Boa noite. Vamos só colocar aqui. Opa. Boa noite, meus queridos amigos. Como que vocês estão? Estou aqui ainda fazendo os pequenos testes com o som, com a imagem. Semana passada tivemos um pequeno problema, mas estamos de volta, né? Estamos de volta com a graça do nosso Pai, com as bênçãos dele. Espero que nossos queridos amigos entrem para assistir também. Não desanimem. Como diz um amigo aí, né? Acontece os problemas mesmo. Mas estamos aí justamente para continuar mesmo, né? Não podemos desistir de jeito nenhum. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Soares. Estamos aqui na segunda live do Livro dos Espíritos. Nossos queridos amigos vão aos poucos entrando. Já estou vendo aqui o Jean. Boa noite, Jean, meu amigo. Obrigado por comparecer. Vamos tentar fazer aqui uma continuação desse livro tão bacana, né, que é o Livro dos Espíritos. Nesse momento tão complicado que a gente está passando com essa pandemia, né? Jean, dá um joinha aí se você está conseguindo me ouvir. Dá um joinha. Participa, pode perguntar à vontade. O estudo é em conjunto, né? A gente está aqui também para aprender. Na nossa última live, tivemos o início dos estudos, né, da introdução do Livro dos Espíritos, onde nós pudemos dar uma pincelada, né, vamos dizer assim, né, sobre o início, né, dos trabalhos do Allan Kardec. Falamos sobre um pouco do que é o Espiritismo, qual que é a intenção do Espiritismo, pelas próprias palavras do Kardec mesmo, né? Que foi falado aí sobre o Espiritismo ser o oposto do materialismo, da dificuldade dos espíritos em transmitir as ideias espíritas, tendo em vista a falta de, vamos dizer assim, vocabulário, né? Do vocabulário não só português, como francês, qual iniciou, né, o espiritismo, ser um vocabulário pobre. E olha que o nosso português tem 330 mil palavras. Então, mesmo assim, difícil de escrever muitas coisas no espiritismo. Então, eis aí a explicação dele no começo do livro para dizer que muitas das situações, fenômenos e explicações vão ter que, além de haver criações de palavras, né, vai ter que montar frases ou textos para poder explicar uma situação só. Então, aos poucos, desde aquela época, o espiritismo foi ganhando o seu vocabulário, né? Palavras novas, por exemplo, como perispírito, da qual surgiu com o espiritismo. É uma das palavras que a gente ainda vai aprender aqui. Tá? Obrigado, Jean. Obrigado. Estava preocupado com a imagem, né? Já que a gente está ainda adaptando aqui a imagem da câmera. A gente sabe que a internet ela não tem essa potência toda e a imagem acaba, como a gente pode dizer, oscilando, né? A internet não ajuda muito. Boa noite, meu pai. Tá aí também na live. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Tem bastante gente aí que tá interessada em aprender um pouco mais sobre o espiritismo. Então, como eu estava falando, fui falado sobre essa dificuldade da transmissão das palavras por meio dos espíritos, né? Então, teve que ser criadas algumas palavras e outras descritas por meio de textos longos, né? Foi falado também sobre a alma, né? Kardec foi muito feliz
porque ele sabe, né, que eu sabia, né, na época, que a palavra alma ela poderia ser confundida com uma série de interpretações vindas da própria história, como outras religiões também, e ele fez uma distinção demonstrando aí as qualidades que o Espiritismo dá à alma, né? Ele fala que a alma é causa e não efeito, e fala do fluido vital, do fluido elétrico, fluido magnético. Começa a falar exatamente sobre o princípio que gera a vida do ser humano, e não só do ser humano, como qualquer ser animado, né? Então, ele traz a palavra fluido, como foi explicado na semana passada. Desculpa. Fluido a gente pode trocar por energia, né? Então, em vez de se ler fluido, a gente lê energia. E ele faz aqui a distinção, né? A distinção para cada situação, né? Então, o fluido vital, ele anima todos os corpos, né? Todos os corpos, e na medida do possível aqui ele já distingue que tipo de, vamos dizer assim, alma, né? Qual seria a qualidade da alma que vai habitar cada corpo. Então, eu sugiro que entre aí no Livro dos Espíritos, né? Abra o livro e leia essas 2, 3 primeiras páginas, que, por incrível que pareça, durou mais ou menos 1 hora nessa live conversando sobre essas páginas. E agora vamos continuar. Na semana passada, nós paramos justamente no momento em que ele ia começar a dizer o porquê que ele entendia que a alma tinha que ter qualificações. Agora eu vou baixar aqui o meu rosto, vou diminuir, e vocês vão poder também aqui acompanhar o livro, né? Então aqui já está, inclusive, esmiuçado. E eu vou ficar aqui do lado, olhando para ele, ó, olhando para o livro, isso. Tem um efeito aqui diferente. E a gente vai rolando as páginas e vamos conversando sobre isso aí, tá? Boa noite, Ralph. Boa noite, Ângela, minha esposa. Feliz pela participação deles. Pessoal, compartilhe se puder. Chama o pessoal para assistir. Dá um cliquezinho aí, vou dar uma de streamer agora, né? Cliquezinho na inscrição e no sininho também para poder, ao momento que nós formos iniciar essa live ou as futuras lives, vai aparecer para vocês automaticamente aí. Beleza? Então vamos lá. Vou fazendo a leitura conforme a semana passada e a gente vai destrinchando um pouquinho aqui, tá? Vamos lá então. Aqui na parte onde a gente falou sobre exatamente a questão da alma, ele chega e fala: evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos 3 casos. Então, assim, ele fala que para distinguir a alma, teria que fazer as qualificações. Na toada que vinha, ele diz que tendo essas qualificações, fica mais fácil para lá na frente, porque a gente está falando de introdução, lá na frente você poder distinguir o que é a alma que ele vai estar falando, né? Ele falará, desculpa o gerundismo, ele falará. Então, vamos só prestar atenção aqui que vocês vão conseguir entender na medida do possível, mas não deixem de dar uma lida nesse comecinho para entender, né? Então ele faz o seguinte: mesmo usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio
ou azoto. O que ele quis dizer aqui? Né? Que da mesma forma que os gases ganham distinção, como o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás hélio, a alma poderia também ter essa distinção para ficar melhor na hora do entendimento, para identificar exatamente de qual alma, qual qualificação dessa alma estamos falando. Ok? Então, aqui ele continua. Poder-se-ia, assim dizer, e talvez fosse melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material. Então, quer dizer, aqui ele já dá uma especificação para a alma relacionada à vida material. Aí depois ele continua. A alma intelectual, onde é o princípio da inteligência. E a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Então, é muito interessante essa parte, justamente pelas essas características, para que a gente possa distinguir qual que é a alma que ele vai se referir. Ok? Então, vamos lá. Como se vê tudo isso, não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Aquilo que nós estávamos falando, inclusive para poder entender a aplicação do fluido vital. Né? Então aqui, ó, seres orgânicos são plantas, animais e homens. Pode ver que ele deixa os insetos de fora, porque querendo ou não, também estão dentro da evolução humana e espiritual. É um dos princípios, tá? Então, pelo que a gente aprende no Espiritismo, é que nós temos a evolução desde da bactéria até a angelitude. Então, o inseto, os animais estão dentro dessa cadeia, né, evolutiva. Então, por isso que ele já faz aqui a distinção da alma, porque até então os insetos não teriam alma, né? Mas os animais já teriam essa alma. Mas aqui ele faz a distinção, justamente para que nós entendamos a qual momento a alma do homem habita o corpo humano, né? Então vamos lá. Então, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. A alma espírita somente ao homem. Então, a alma vital a todos os seres orgânicos, né? A alma intelectual somente aos animais e aos homens, e a alma espírita alma. Mas aí há a distinção, né? Intelectual já somente aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Quando fala em alma espírita, é como ele fala lá no começo. É uma terminologia para identificar o espírito, tá? Não é para identificar a pessoa estudiosa do espiritismo ou aquela pessoa que se considera espírita por frequentar centro ou por entender da tecnologia, da filosofia espírita. Falar tecnologia porque o meu YouTube que dá uma piscadinha deve ter dado uma travada aí, pessoal. Vocês vão me falando, tá? Que a gente dá uma parada aqui na medida que for travando, tá? Porque vai travar, sempre trava. Não tem jeito. Então, continuando. Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. É isso que ele está falando. Justamente que nós vamos sobreviver ao corpo. Então, é justamente agora um ponto interessante da qual eu vinha falando no começo. Estamos passando por uma época de transição da qual temos que nos espiritualizar. Entender que não está acabando, está apenas continuando, né? Nem começando. As mortes que estão acontecendo, os desencarnes coletivos, é continuação da evolução. É uma necessidade. Nós estamos por um período da qual precisamos passar. Não tem agora, no momento, entrar, né, numa situação material e fechar a visão para isso.
temos que ampliar nosso modo de enxergar, porque senão bate o desespero. A dor é possível, sempre vai ter dor, mas o Espiritismo está aqui para isso, para tirar o desespero e não para tirar a dor. A dor vai ser sempre natural, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Quem é que não lembra do filme Nosso Lar? Né? Muito bem, inclusive, ilustrado no livro Nosso Lar, em que Lísias fica triste com a partida da mãe para o mundo terreno. Então, quer dizer, a dor ela vai ser sempre existente, mas o desespero é que não pode acontecer. É o momento que nós temos que ter equilíbrio para não cair em desespero, porque o desespero vai te afundar. E numa medida que te afunda, fica difícil você se levantar. E aí, e afundando, você estagna e começa a trazer para você uma série de perturbações. Então é isso que nós devemos nos cuidar. De abrir o nosso campo espiritual para esse entendimento que inicia aqui na introdução do Livro dos Espíritos. Ok? Esse é o pontapé. Não tem o que fazer. Para quem quer entender o Espiritismo, não adianta começar pelo livro Nosso Lar, não adianta começar pelo Evangelho, não adianta ler Zíbia Gasparetto, não adianta ler Chico Xavier, não adianta, tem que ler o Livro dos Espíritos e sempre ter ele do lado. Porque é aqui que é a base, tá? É aqui que é a base. E os outros vão apenas abrindo algumas portas que, vamos dizer assim, o Espiritismo dá a chave. Né? E aí vai, né, aos poucos ganhando mais conhecimento e aparecendo coisas novas. Mas se você não tiver a base, você não consegue entender as novas. Né? Então vamos lá. Julgando dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, é aquilo que eu expliquei. Entender a palavra alma vai ser fundamental para o restante da obra. Cumpria fixássemos bem o sentimento que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então ele é muito feliz, né? Kardec ele toma esse cuidado. E aqui nós vamos entrar agora numa situação em que eu já tinha explicado lá no comecinho da live, né? da outra live. Pessoal, dá um joinha aí se tiver tudo ok. Se o pessoal tiver dúvida, Jean, você que está novo na parada, manda aí um joinha, faz uma pergunta. Se a família estiver por perto, pode fazer a pergunta. Se tiver tudo certo, eu espero que esteja correndo tudo bem aí. Dá um joinha para mim, para eu entender aí se está tudo beleza. Tá bom? Ó, temos aí o Ralph, a Ângela, o Edson e o Jean. Né? Então, opa, grande Jean, já apareceu aqui. Então vamos lá. Então, tá dando para entender aí, Jean? Comecinho foi meio... Né? Até a gente pegar, né, onde parou da última vez, fica meio difícil ganhar embalo. Mas agora vamos ganhar embalo. Vamos lá. Essa parte é muito interessante porque o Kardec, quando ele recebeu a notícia de que o Espiritismo, aliás, de que existia fenômenos espirituais, paranormais, até então não tinha nem nome para isso, né? Ele rejeitou de plano, achou que era zombaria, era palhaçada, era coisas, sabe, de curiosos, da qual ele, por ser uma pessoa né, professor de matemática, fisiologia, astronomia, química, física, então para ele era tudo material, não tinha razão de ficar participando de uma situação dessa. Ele mesmo tinha um sentimento averso a isso, né? Então, quando ele foi convidado, de cara ele negou. Mas começou os burburinhos, né? De que tinha lá a situação das mesas girantes, dos fenômenos paranormais, que tinha virado moda. Um exibicionismo, era uma coisa que parecia, beirava ao charlatanismo, para ele era coisa de circo, e realmente soava dessa maneira, o pessoal colocava dessa maneira. Aí ele foi convidado, né, insistentemente por uma pessoa, e ele acabou participando de uma dessas sessões. E aí foi
quando ele de cara já achou que era mentira, né? E aos pouquinhos ali assistindo, ele começou a fazer as perguntas científicas, raciocinando cientificamente sobre aquilo ali. Então, ele olhava para uma situação, deve ter um fiozinho puxando aquela mesa que está flutuando ali. A voz do cara modificou porque ele deve ter alguma entonação vocal diferente. Surgiu uma voz ali, deve ter alguém com algum cano ou algum equipamento que, né, bem que seja rústico por conta da época, mas que fizesse a voz, né, reverberar pelo ambiente, que não sei o quê. Mas o problema é que na medida que ele foi percebendo isso, ele começou a fazer essas indagações que tiveram, a um momento, tiveram ali vamos dizer assim, um limite. De um certo momento para frente, ele percebeu que já não tinha como fazer mais indagações, e as indagações que ele fazia, todas não conseguiam ter resposta. Então ele decidiu fazer uma pesquisa a fundo. E aí vocês vão entender por que ele fez essa pesquisa a fundo. Ele agiu como cientista justamente para que quando as pessoas começassem a ler, falassem, olha, o negócio é sério. Porque ele sabia que ia ter bastante gente que ia fazer as refutações com base na ciência e falando que aquilo ali era possivelmente ser feito por mãos humanas, né? Ou seja, na base do charlatanismo. E foi por isso que ele desenvolveu um trabalho de anos em cima desses fenômenos, justamente não com a vontade de mostrar para as pessoas que aquilo era verdade, mas até então o momento era para mostrar que aquilo ali para ele não era verdade. E aí aquela história, né? Caiu do cavalo. Porque aquilo foi especificamente feito para ele. Ele foi escolhido a dedo pelo nosso governador planetário, que é Jesus. A dedo. Jesus confiava no trabalho dele, confiava nele, porque dentro dele ele conhecia, né, toda a alma do Allan Kardec, e sabia que em certo momento ali aquele ceticismo que ele tinha ia ser derrubado justamente porque ele tinha uma visão mais, vamos dizer assim, aberta para esse tipo de situação. E aí foi aí que ele começou a desenvolver, né, começou a captar as informações e codificar o Livro dos Espíritos. Agora, só essa introdução, vamos agora ao Allan Kardec, que é muito mais importante que eu. Né? Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Ou seja, né, pessoas que estão a favor e pessoas que vão contra. Natural. Né? Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muito há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Então, assim, consciência de que não ia agradar gregos e troianos, né? E tem pessoas que ainda estão com a cabeça encravada na doutrina deles. E jamais vão abrir aí a mente, né, pelo menos nesta vida, ou de repente demore muito nesta vida para abrir a mente para essas novidades que vão surgindo no espiritismo. E ele não condena, longe disso. Ele acha totalmente normal, né? Mas o que é importante seria para ele é que pessoas que tivessem com a mente aberta se convencessem daquilo. Dirigimos-nos aos de boa fé. Olha lá, é o que ele fala. Aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, ou seja, pessoas de cabeça aberta. Aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Mas antes aqui eu deixo para vocês dar uma olhadinha, ó, as distinções da alma vital, intelectual e espírita, para que, né, haja aí
o entendimento do que ele vai falar lá na frente. Tá? Aqui tem uma explicação sobre esse Proteu, tá? Que a gente leu na última live, mas aqui não vai entrar no contexto. Sugiro que vocês leiam lá para a gente não se perder, ok? Então aqui ele já sabia que existiria uma afronta. E aqui do lado eu deixo até uma explicação. Justamente por conta disso aqui. Né? Demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos. O que ele quer dizer? Que se você observar de maneira científica, né, vai chegar aos fatos verdadeiros, porque vai chegar um momento que a ciência não vai conseguir explicar. E foi o que ele fez. Né? Então aqui ele coloca, Kardec lecionava matemática, né, o que eu coloquei, né, aliás, lecionava matemática, filosofia, anatomia comparada, astronomia, física, fisiologia, química, retórica e francês. Por que eu coloquei isso? Justamente que é para demonstrar que Kardec não era espiritualista. Male tinha lá a religião dele, que se eu não me engano, né, era católica, daquelas mais fechadas. Ele deu aula, inclusive, nesse momento, né, no comecinho do momento dele como professor, na Fundação Pestalozzi, lá na França, Colégio Pestalozzi, né, onde tinham as técnicas de alfabetização, porque na época tinha uma questão de... eu não lembro qual que era o problema que teve na época na Europa, mas que as pessoas... Estavam tipo a pandemia aqui, né, mas eram questões políticas. Então eles não podiam dar aulas em escolas, então ele aprendeu a técnica Pestalozzi para poder dar aula particular. Né? E, obviamente, deu aula lá também. Então, continuando. Então, ele fala aqui justamente que precisa estudar com minúcia, com os olhos científicos, antes de fazer a observação incompleta dos fatos e juízo leviano, precipitadamente, né, formado, ou seja, tem que tomar cuidado antes de falar qualquer tipo de coisa que venha a denigrir sem conhecimento. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série é progressiva dos fenômenos. A série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O que ele quer dizer aqui também? Que não foi de uma vez. Não foi de um dia para o outro que ele viu todos os fenômenos. E também não foi do dia para o outro que ele começou a fazer a codificação, receber a codificação. Né? Ele organizou, ele não era médium, até então ele não era médium. Foram outros médiums que foram fazendo. Ele teve essa ideia fantástica de traduzir aquilo, né? de compilar aquilo ali. Né? E, obviamente, ele absorveu tudo aquilo que estava sendo falado pelos espíritos. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês uma ilustração de como que era feito isso daí. Né? Então, assim, as mesas elas giravam, os espíritos exerciam uma influência em cima, e as mesas flutuavam. Era uma coisa sem nexo, não tinha objetivo algum. Era só exibicionismo até então. Talvez até mesmo para chamar a atenção dele, né? A gente não sabe. Né? Ele fala o seguinte, esse fenômeno que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva, ou seja, assim, surgia do nada as coisas, não tinha como falar qualquer origem daquilo. De lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Então, quer dizer, na medida que foi aumentando a quantidade dos fenômenos,
a realidade, a dúvida dele já estava praticamente, né, zerada, né? Porque, é como eu falei, não tinha como já ele mais fazer não tinha como mais fazer a descrição daquilo de maneira científica. Já superou a questão física. Se tal fenômeno, se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Entendeu? Então, assim, ele, no momento ali, ele ainda conseguia entender fisicamente aquilo ali. Estamos longe de conhecer como os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades do que conhecemos, a eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinado a iluminar a ciência com uma nova luz. Aí era um exemplo, né, com relação à questão da energia, né, elétrica. Nada de impossível haveria, porque ele conseguia provar a energia elétrica, conseguia provar a existência da energia elétrica. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. Então, além dele saber que a energia elétrica estava ali presente, ele falou que não era impossível movimentar os objetos por meio de algum mecanismo elétrico. Até então, naquela época, era difícil. Tinha que ter muita engenhosidade, porque a eletricidade era coisa nova, né? Estavam ainda engatinhando essa questão da eletricidade e de certos mecanismos através da eletricidade. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que tinham ali deixou ele, né, com suspeita de que poderia ter alguma ajuda das pessoas que estavam tanto na frente quanto por trás daquele grupo, né? Aqui ele fala, ó, o movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. O que ele quis dizer aqui? Que ele poderia diminuir a extensão da visualização que ele tinha dos planetas, né, da rotação planetária, e diminuir a visão dele para aquele espaço. E falar que aquilo poderia ser possível, pois, né, já que existem alguns lugares no planeta, pô, vamos dar um exemplo aqui, acho que São Tomé das Letras, né, tem aqueles fenômenos dos objetos que não sobem, não descem sozinhos, né, o morro, e sobem. Então ele estava querendo explicar mais ou menos isso. Tem aqui alguns lugares com magnetismo que poderia acontecer esse giro natural. E é aí que o negócio começa a ficar mais estranho. Os movimentos poderiam ser naturais, pois há elementos na ciência que os explicariam. Todavia, os movimentos nem sempre eram circular, o que levantou curiosidade para se investigar. Então, até aquele momento em que os objetos circulavam, beleza. Agora, quando o objeto começa a fazer isso e fazer aquilo, pronto. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha de verdade. Aí ele viu que ali tinha um negócio sinistro. Né? Vamos chamar de sinistro até então, porque eu, se estivesse lá, eu ia falar sinistro. Né? O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer, e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ou seja, volitava. O negócio saía do chão e flutuava. Então, passava a mão embaixo, não tinha nada, passava a mão em cima, não tinha nada. Ou seja, não tinha nada que suspendia de maneira física, né? Pessoal, vocês estão conseguindo aí entender essa situação do Kardec?
Eu sei que é um momento assim meio, é um pouco mais complicado, mas é necessário entender para ganhar aí um embalo quando a gente entrar nas questões, tá ok? A codificação ela é pergunta e resposta, mas esse princípio é muito importante. Então, o pessoal vai dando joinha, se tiver dúvida a gente tenta explicar com relação a isso por enquanto, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Juro que paro de mexer a tela do jeito que eu tô fazendo aqui, para vocês visualizarem melhor, beleza? Vamos lá então. Ainda que nada havia, tá? Esse pedaço. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Ele ainda insistia em falar, olha, dá para explicar alguma coisa, né? Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios. Ou seja, né? Passa por baixo a eletricidade. Desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. Ou seja, quando você, por exemplo, tem uma descarga elétrica, ela não automaticamente ela pode não ser visível. Ela pode vir por baixo, vir por cima, né? Pelos lados, dependendo da estrutura, né? Quem é que nunca tomou aí um choque, sei lá, por ricochete, né? Vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Né? O efeito de um raio na árvore que pega todo mundo que estiver perto. É mais ou menos isso. Então ainda dava para explicar. É isso que ele está querendo dizer. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? É isso que, né, ele está querendo dizer. Dava ainda para chegar nessa questão de provas, né? Até aí, como se vê, tudo pode caber no condomínio, condomínio, o pessoal já até sabe. Tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Ou seja, mesmo ele sabendo que ainda tinha explicação, já chamava a atenção. Né? Então dava para poder aumentar o trabalho, né, fazer uma coisa mais profunda, porque estava assim, vamos dizer assim, estava bacana, né, tava legal de entender, tava chamando a atenção, tava empolgante o negócio. Né? E empolga mesmo. Quem é do meio espírita sabe que os fenômenos são empolgantes. Né? A gente vê um, a gente quer ver dois, quer ver três, quer ver quatro. Né? Pessoal entendendo, joinha, beleza, todo mundo joinha. Vamos lá. Então aqui eu faço uma mençãozinha. O propósito das pessoas que participavam das experiências não era nobre e dificultava iniciar um estudo sério dos fenômenos. É isso que ele coloca assim. Por que assim não aconteceu então? Como ele estava dizendo sobre os estudos sérios para prender a atenção. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Então, assim, até mesmo as pessoas que conheciam da parte científica, né, são os cientistas, aqueles que engenheiros, até eles não tiveram a seriedade de pesquisar, é isso que ele está querendo dizer, e caiu na vulgaridade. Em vez deles irem lá e tentar tirar essa prova, que nem o Kardec fez de maneira muito séria e muito imparcial, né? É muito legal essa imparcialidade dele. Eles não fizeram, os outros também não fizeram. Então ele que tomou essa atitude, graças a Deus ele tomou essa atitude, porque abriu aí o campo de visão sobre isso para todo mundo. Aumentando, inclusive, a nossa responsabilidade quanto às coisas do mundo. Só um minutinho. Vamos lá. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu
sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel se sentam diversas pessoas. Então, como a mesa girava, então chamava atenção porque as pessoas ficavam mais perto desse fenômeno, né? Estreitando a questão do contato com o fenômeno. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. O que ele quis dizer aqui? Não era possível que espíritos de alta hierarquia, o que é considerado maior qualidade numa sociedade ou num grupo, elite, né? Espíritos da elite hajam considerado deprimente aqui ocuparem-se de convencionar a chamada dança das mesas. Ou seja, se tinha alguma coisa inteligente, não poderia ficar nas danças das mesas só. Então ia acontecer alguma coisa melhor, né? Aí é o momento que talvez fosse o limiar da pesquisa dele. Porque se tivesse continuado na dança das mesas sem sentido algum, ele teria pegado a maletinha dele, ó, e ido embora. Mas aí ele começou a ver a evolução. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual com efeito sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Aqui ele compara aí, se eu não me engano, esse Galvani foi um mágico, salvo engano, né? E aí ele coloca qual sábio aí, com efeito sábio, que não houvera julgado uma indignidade com a dança das rãs. Ou seja, seria natural as pessoas criticarem mesmo, não teria aí essa razão de não criticar, mas para isso precisava aprofundar para não haver críticas, porque até aquele momento era realmente uma questão de ser criticado, porque não tinha nada de bom ali ainda, né? Só tinha efeitos. Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra. Quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Olha, vamos ler de novo isso aqui para poder entender. Alguns, entretanto, muito modestos para convirem que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra. Quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Então aqui ele está falando que pessoas mais modestas tinham que ver para tranquilizar a consciência, né? Então assim, não dava para depender das pessoas mais modestas para poder chegar a uma explicação. Então, para aqueles que eram modestos, tudo bem, né? Mas não era crível que, né, ou admissível que aqueles que tinham uma intelectualidade se sentasse em cima de uma situação e ficasse acomodado, que era o que ele não fez, né? Kardec viu a situação e vamos para cima, é o que ele pensou, né? Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Ou seja, ficou monótono. Chegou uma hora que ficou monótono, né? E aí não se estendeu aí um interesse por isso, né? Por aqueles que não tiveram a mesma ideia que ele. Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas, né? Ou seja, o que decretaram as mesas? Que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Ou seja, era uma coisa até óbvia, né? Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e a exigência do observador. Então,
Ele queria saber ali se daria para comandar aquilo, né? Aquele que está observando pudesse comandar, pudesse dar ordens, né? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Ou seja, experiências com eletricidade, química, você não tem como negar, né? Você não tem como negar, mesmo produzido fora de condições científicas, de condições controladas, né? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano, a energia humana, também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis? Então, quer dizer, aqui, esse finalzinho praticamente resume o que ele quis dizer. Será que não poderíamos estudar uma coisa diferente ou ampliar a nossa cabeça, pois que existem novas leis no universo que ainda estão sendo exploradas? Então, será que nós vamos ainda ter que sentar nisso daqui e esperar acontecer? Era isso que ele... Era meio que um desabafo dele, né, do Kardec. Então, ele, indignado, ele começa a falar justamente sobre isso aí. Né? Não vamos ficar sentados esperando, vamos resolver. Porque existe possibilidade, assim como o Newton, né, descobriu aí, descobriu não, né? Ele deu nome para a lei da gravidade, Einstein, sobre a teoria da relatividade, isso sempre esteve aí. É isso que ele está falando. Sempre esteve, mas precisou de alguém para apontar, para poder, com aquela mente brilhante, dar um nome, explicar como funciona. Foi o que aconteceu. Galileu Galilei, o próprio Einstein, o Newton, Thomas Edison criando aí a lâmpada, questões de eletricidade, também o Newton. Então, assim, ele praticamente estava caindo no colo dele uma descoberta. E ele estava começando a entender que poderia ganhar vamos dizer assim, olhos científicos para essas novas descobertas, né? Vamos lá. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Tentando compreender o que ele estava querendo dizer no começo desse livro, né? Então, o que fica muito claro aqui é que todo estudo, toda a descoberta, toda a pesquisa leva tempo. Não é de um dia para o outro, não é que nem pastel que você pede na pastelaria, né, e sai prontinho na hora. Não, depende de degraus, passo por passo. E para começar no espiritismo também é assim. Então, aquele que é espírita, ele já, ou a pessoa que está iniciando no espiritismo, já tem que considerar a questão dos estudos, porque não tem como ser um espírita, né, sem estudar. Ter o conhecimento também não basta, tem que praticar. Isso o espiritismo vai mostrar, né? Principalmente porque o espiritismo anda de mão dada, usa como base as palavras do Cristo. Então não tem como deixar de se aprimorar. É mais ou menos isso que ele está falando. Depende de tempo para poder avançar as pesquisas. Aqui ele explica que era mais fácil chamar um professor de física de fraudador a fazer as experiências que ele fez. Então vamos lá. É o que ele quis dizer. Objetam quer dizer, não concordam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Pergunta-lhes-emos, ou perguntaremos-lhes, né? Em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes, e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma explicação para. Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Opa, calma aí. É que minha telinha, ela é com. Aí pronto, voltamos aqui. Desculpa, é que eu coloquei o dedo na tela. Minha tela ela é touch. Então aqui ele explica exatamente. Era mais fácil chamar o professor de física de fraudador a fazer a experiência. Foi o que ele quis dizer aqui com esse exemplo do camponês que tomava por destro, escamoteador. Joia, voltamos. Deu uma travadinha. Vamos lá. Deu uma travadinha, né, pessoal? Vamos continuar então. Isso vai acontecer mesmo, não tem problema. O importante é voltar. Né? Tá tudo jóia aí, pessoal tá ouvindo? Dá um joinha. Pessoal tem dúvida? É chatinho, é meio, né, longinho, né? Aquele onde eu tirei longinho, desculpa. É meio chatinho, né? Essa história aqui, essa introdução, mas é preciso entender essa primeira parte. Aí na outra parte, quando a gente chegar na parte de pergunta e resposta, vai ser muito mais legal, né? Porque aí vai começar a aparecer um monte de informação, da qual você fala, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Explicação para quase tudo, né? Travou de novo? Então, vai aparecer explicação para quase tudo quando a gente começar a entender aí, a entrar na fase de pergunta e resposta que a doutrina, o livro dos Espíritos traz para nós. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele está falando justamente isso que a gente estava conversando, sobre as pessoas deixar de fazer as experiências, né, e acusar outra pessoa de fraude. É muito simples, é mais fácil xingar, é mais fácil acusar, é mais fácil julgar do que ir lá e botar a mão na massa mesmo. Isso daí é todo dia, viu, pessoal? Normal, né? Muito normal isso. As pessoas ainda estão nesse desenvolvimento ainda, né, para aprender sobre isso daí. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes. Constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se tornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Né? Então, quer dizer, você tem que fazer um contexto. Né? Você tem que, antes de você acusar a pessoa, você tem que saber, né, sobre as precedências dela. Calma aí, fulano de tal, pessoa íntegra, né, de uma reputação ilibada, falando de uma coisa tão estranha dessa, isso não é melhor investigar? É isso que ele está querendo dizer. Não fazer um julgamento, né, ainda mais quando se tem aí um passado por trás disso. Ele está praticamente, pessoal, aqui justificando o porquê que ele começou a fazer lançou esse livro, porque que ele fez a codificação, né? Ele compilou todas essas ideias. Seria tudo então mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Então quer dizer, se fosse uma brincadeira, se fosse uma ilusão, se fosse uma fraude, com o tempo, ele mesmo disse que ficaria chato. Eu mesmo não me aguentaria. É isso que ele estava querendo dizer. Então, por que eu continuaria mistificando isso? Era isso que ele estava querendo dizer. Né? Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Então, valia a pena investigar, valia a pena, antes de julgar, ir atrás. Né? E começar principalmente por essa reflexão que ele chama quem está lendo o livro, né? Ele pede para que aquela pessoa que está lendo o livro entre nessa reflexão, justamente para que não haja julgamentos, que é muito normal, antes de saber o que está acontecendo. Nós que somos espíritas, sabemos que todos os dias tem pessoas que julgam, mas julgam porque ouviu falar, mas nunca teve a ideia de, pelo menos assim, olha,
por mais que seja uma mentira, eu quero ler para crer, eu quero entender para crer, né? Isso daí eu expliquei, eu não sei se eu expliquei na última, ah não, foi na última live que acabou dando errado, que eu fiquei falando aqui 30 minutos achando que estava falando com vocês, estava falando para o computador, né? Eu estava falando, inclusive, até puxei, você só consegue perder o preconceito quando você conhece. Eu tive uma oportunidade de conhecer a Umbanda de perto, por exemplo. Quando eu era mais novo, eu tinha preconceito. Infelizmente, a gente vinha herdando, né, conhecimentos das pessoas mais velhas e acabava vindo carreada de alguns preconceitos. Na medida que essas pessoas também foram desmistificando esses preconceitos, né, e se esclarecendo, e a gente tendo como parâmetro certas pessoas, a gente também foi entrando nessa onda de perder os preconceitos. E quando foi um momento que eu acabei até mesmo aprofundando nessa religião para entender a situação e percebi que o espiritismo kardeciano pode andar de mão dada com qualquer outra religião. Porque os princípios são de moral elevada, e qual religião não é? Qual religião não tem uma moral elevada? Quem não tem elevação moral são as pessoas. As religiões são perfeitas para se chegar a Deus. Então, por qual cargas d'água não se consegue unir as religiões até mesmo nos seus fundamentos? E a Umbanda, aquele que é umbandista pode tranquilamente destrinchar o Livro dos Espíritos e vice-versa, com relação às codificações da Umbanda, feitas por Rubens Saraceni, até mesmo Ramatiz, que fizeram o código da Umbanda, e outros mais escritores, médiums. Por que não? Por que não? Então a ferramenta está aí para todo mundo. Eu acho que é a oportunidade de se instruir cada vez mais, né? Então, vamos... Aqui nós estamos chegando já no final desse capítulo, na verdade, da introdução, né? Foi o final do capítulo 3, a gente vai entrar no capítulo 4 agora, né? Então, é muito bom a gente refletir sobre isso que foi falado pelo Kardec, porque ele dá para nós praticamente de bandeja, né, uma reflexão sobre não só o Espiritismo, mas tudo e que a gente tenha curiosidade ou ouviu falar e antes de mesmo começar a entender, já julgar. Então, é um convite à reflexão. E a gente encerra, então, essa live hoje convidando vocês a lerem um pouquinho mais o Livro dos Espíritos para a próxima live. Porque agora a gente vai entrar, né, praticamente no final da introdução, para que a gente entre com muita força, com muito conhecimento, já nas primeiras questões, porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus. E para que a gente entenda isso, precisamos ainda, né, destrinchar, para entender a linguagem, para entender o que o Kardec quis passar, os espíritos maiores, né, os de alta hierarquia, quiseram passar. É muito necessário a gente aprofundar, mergulhar nessa introdução. Beleza, pessoal? Quem tem dúvida, né, a gente tem aqui poucas pessoas, né, assistindo, mas não tem problema. Vai ficar gravado, quem tiver pergunta vai poder fazer também nos comentários. Deixe o comentário aí, na medida do possível, se, né, nos couber, vamos fazer a resposta. Quem tiver dúvida agora aqui, ao vivo no chat, pode também fazer a pergunta, que a gente tenta responder. Se não, a gente encerra por aqui, né? E na semana que vem a gente volta com a continuação. Obrigado, pai.
Vindo do pai, a gente fica feliz, né? Obrigado, né? A gente aprendeu aí ao longo do tempo aí um pouquinho, né? Um pouquinho. E tem que colocar isso em prática mesmo, né? Mas alguém com dúvida? Oh, chegou agora meu compadre. Ô, meu compadre, chegou atrasado, hein, meu? Beleza, então, até, né? Um abraço para vocês. Então, tem alguma dúvida? Beleza, então, vamos encerrar? Então, semana que vem a gente está de volta. Espero poder contar com a presença de vocês. Vamos lá. Você está falando de uma linguagem simples e objetiva. Obrigado. Eu agradeço. Essa é a intenção mesmo. É a intenção de dar uma explicada, porque o livro dos Espíritos ele tem uma linguagem mais rebuscada e pode ver que eu, né, destaquei alguns momentos aqui, justamente que é para facilitar a linguagem e vai ficar salvo, vai ficar disponível no YouTube e façam um bom proveito. Se eu pude trazer para vocês esse entendimento, eu fico muito feliz porque esse é o objetivo mesmo. Se puder compartilhar, compartilhe e vamos seguir com a missão. Não vamos desistir, não. O momento está pedindo pelo aumento dessa espiritualidade para a gente entender a fase que a gente está passando com essa pandemia. Ok? Tenho certeza, meus amigos, que vamos passar bem por isso aí, independente da carne. Independente de estar aqui, nós estaremos bem. Fé em Deus que a vida vai continuar e a gente vai ter que voltar. Vamos voltar. Que medo é esse de ir para outro lado? É a nossa casa, é a casa do nosso pai também. Lá, cá, em qualquer lugar, até mesmo no mais profundo abismo, é a casa do nosso pai. Graças a Deus, né? Vamos lá então. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, boa noite, tenham uma excelente semana e a gente se vê na próxima semana, ok? Grande abraço. Vou encerrar aqui então. Fiquem com Deus, meus amigos. Tchau, tchau.